que a Capcom fez com Resident Evil 2 parecia que ela tinha encontrado a fórmula perfeita para fazer um remake. Era o equilíbrio ideal, modernizar, mudar e principalmente entender o que o jogo significava. Então, quando Resident Evil 3 Remake foi anunciado, não era só hype, era confiança. Raccoon City seria finalmente explorada, afinal, ela é o coração dessa franquia. E aqui a gente poderia andar por essas ruas caóticas, fazer escolhas que mudariam a história e enfrentar o Nemesis de igual para igual. Era o retorno de um dos chefões mais icônicos dos games, um monstro que foi a cara da franquia por muito tempo. Só que tem um probleminha, o remake parece ter vergonha do clássico. Eu me chamo Zombie Ácido, seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui no Cafezito Ácido. E no vídeo de hoje teremos o grande Resident Evil 3, só que o remake. Então, acendam suas tochas, peguem os seus garfos desnecessariamente grandes e a sua canequinha de café. Se sente no meu sofazinho imaginário e vamos para mais uma review. Mais uma vez temos um game feito na magnífica Re-Engine. E meus elogios continuam intactos. Visualmente, o jogo é muito bonito. Isso não dá pra negar. Porém, eu tenho uma reclamação formal que gostaria de fazer. Os modelos dos zumbis se repetem demais. E sim, eu sei que repetição é normal. Isso sempre existiu. Mas aqui incomoda, porque não parece limitação, parece falta de variedade mesmo. E isso pesa ainda mais quando você lembra que Resident Evil 3 saiu em 2020. Tempo eles tiveram. E falando em falta de cuidado, isso não para por aqui, porque não é só os modelos reaproveitados, tem coisa muito maior faltando. Enquanto Resident Evil 2 Remake pegou o original e adaptou praticamente tudo, o 3 simplesmente corta conteúdo. E não é pouco, é muita coisa. Eu não joguei o original, mas mesmo assim dá pra perceber que tem coisa faltando. E calma, porque isso aqui ainda vai ficar muito pior. Geralmente eu gosto de começar as reviews falando bem dos jogos. Entretanto, Resident Evil 3 Remake não me dá muito espaço para isso. Um dos poucos elogios que eu tenho é o hospital. Eu gostei bastante dessa parte. A forma como o lugar está infestado, o clima pesado e principalmente como o ambiente conta uma história de pânico, tudo ali parece ter dado errado. E isso funciona muito bem. Porém, como eu já disse, tudo aqui parece incompleto. O hospital não escapa disso, porque ele é extremamente pequeno. E aí entra uma comparação que machuca. A delegacia de Resident Evil 2 também não era gigante, mas ela era densa, cheia de caminhos, cheia de voltas, cheia de decisões. Você passava pelos mesmos lugares várias vezes, mas nunca parecia simples, parecia um labirinto. Aqui, o hospital é completo oposto. Ele é praticamente uma linha reta, bonita, bem feita, mas ainda assim uma linha. E isso não é só um problema do hospital, é do jogo inteiro. Não existe exploração de verdade, não existem múltiplos caminhos, existe tudo conectado da forma direta e simples. Quase como se o jogo tivesse medo de deixar você se perder. A cidade foi destruída, mas ao invés de abrir possibilidades, ela virou um corredor. E isso pesa muito, justamente porque esse era o jogo aonde a gente esperava o contrário. Não um mundo aberto, mas sim liberdade, exploração, caminhos diferentes. Exatamente como no clássico. Aliás, a delegacia até volta. Eu não vou dar spoilers, mas a gente dá uma passadinha por ela. E isso só reforça ainda mais o problema. A gente também passa pelo esgoto, que aqui é minúsculo. Acho que não chega nem a metade do que era no segundo game. Mesma coisa, tudo menor, tudo mais simples, tudo mais direto. Então sim, Resident Evil 3 Remake não adapta o clássico direito, ele compacta. E não, isso não é uma qualidade. Porque o Resident Evil 3 clássico tinha como um dos seus maiores pontos justamente o mapa grande, a exploração e principalmente as decisões. Aqui não tem nada disso. E aí fica a pergunta, o que me motivaria a jogar esse game? Ver a Jill? O Nemesis com o nariz torto? Porque sinceramente, eu só joguei porque ele veio no pacote da franquia. E porque eu precisava fazer review, porque se dependesse só da experiência, eu não compraria esse jogo. Aliás, quando ele foi lançado, veio junto o modo multiplayer. E esse modo simplesmente morreu. Ele não foi fechado,
Ainda, porque não tem player jogando essa merda. E isso diz muito a respeito. Inclusive, o clássico foi lançado em Steam recentemente, e eu tenho a impressão de que esse remake só chama atenção porque é bonito. Afinal, conteúdo mesmo, ele não tem. Um elogio que eu posso fazer é no gore. Porém, isso já existia no segundo game. Aqui, eles só mantiveram. Lembra? Mesma engine, mesmos modelos de inimigos. Então, meio que era o mínimo. E isso fica ainda mais evidente quando você olha para a variedade, porque no fim das contas o jogo traz dois inimigos realmente diferentes, o Hunter Beta e o Hunter Gamma. E sim, são bem distintos entre si, mas para um jogo que ficou anos em desenvolvimento e ainda reaproveitou praticamente tudo do Resident Evil 2, é muito pouco. Também tem aqueles gafanhotozinhos lá, mas aqui eu acho que eu nem vou contar como inimigo novo, porque você passa lá, você não fica nem sequer 30 minutos naquela área. Mas enfim, até o Mr. X tá aqui, só que com outro nome, porque vamos ser sinceros, o Nemesis nesse jogo é basicamente um Mr. X com skin diferente. Na verdade, ele é o tipo de Doritos com pimenta. É o mesmo Doritos de sempre, só que tem um temperinho a mais. Agora ele usa arma, olha que evolução absurda. Só que na prática, isso não muda quase nada. E o pior é que isso afeta diretamente a gameplay, porque as perseguições com ele são extremamente fracas. Tudo se resume a correr em linha reta e desviar quando o laser aparecer na Jill. Não tem variação, não tem improviso, não tem aquele desespero de meu Deus, o que eu faço agora? As boss fights conseguem ser ainda mais decepcionantes, porque se você comparar com as lutas contra o William no jogo anterior, que já não eram nada absurdas, ainda assim eram mais interessantes do que a gente tem aqui. Eu já faço isso aqui há algum tempo, e sendo sincero com vocês, eu não consigo ver nenhum motivo para jogar esse game. Eu realmente não vejo uma qualidade onde ele se sobressai em relação a outros games de zumbi. O próprio jogo anterior faz tudo melhor que esse aqui, que teoricamente deveria ter evoluído. E o mais absurdo é que ele consegue ser pior que um jogo lançado em 1999. Isso é inadmissível, Capcom. Você tava bêbada quando lançou isso? E pra piorar, eu zerei isso aqui em menos de 4 horas. Tá lá no Cafezito Nerd, fiz isso em live. Mas eu posso estar errado, né? Eu vou admitir? Jamais. Eu nunca erro. Ai, mano. Cartãozito. Arroba, mais bala. Tá precisando de munição. O que ele falou? O que eu tenho que fazer agora? Eu não sei. Vá até Scrolls Stars, vai até o hospital. O filho da puta quer que eu vou daqui até lá pro hospital. Mas, irmão, você tem problema mental? Aí já pode jogar fora. Vamos descartar, então. Tudo referir em fonfon. Aliás, quem é membro do canal já viu trechos desse vídeo aqui. Então, se você puder e quiser, vire membro no Cafezito Nerd. E eu também faço live lá todos os dias a partir das 20 horas da noite. No fim das contas, Resident Evil 3 Remake é um jogo estranho, porque ele não é quebrado, não é injogável, não é um desastre técnico, mas ele também não é o que deveria ser. Ele pega o clássico que tinha identidade, exploração e decisões e transforma tudo isso em uma versão simplificada, direta, quase como se tivesse com pressa de acabar. E esse é o maior problema. Não é o que ele faz, é o que ele deixa de fazer. Principalmente quando você olha para o Resident Evil 2 Remake, que saiu antes e fez tudo isso do jeito certo, respeitando o original, expandindo a experiência e entregando algo completo. Aqui não, aqui parece cortar um caminho, e quando um remake corta caminho, ele perde o motivo de existir. No fim, o que fica não é a tensão, não é a exploração, não é o impacto, é só a sensação de que isso aqui poderia ter sido muito mais. E isso, para um jogo desse tamanho, é o pior sentimento possível. E repara que até agora eu não falei do Nemesis, e não é por acaso, porque ele simplesmente não tem o peso que deveria ter. Aqui, ele não é uma presença constante, não impõe respeito, não causa medo. Ele é só mais um inimigo grande, só isso. Um cara chato que fica atrás da protagonista o tempo todo, mas parece um ex-namorado perseguidor do que uma ameaça de verdade. E isso é bizarro, porque a gente tá falando de um dos vilões mais icônicos dos games, um personagem que deveria dominar o jogo, mas não domina. Ele aparece, faz barulho, corre atrás de você e é isso. E o pior é ver que ele se transformou de um monstro marcante para um cachorro gigante. Então, Resident Evil 3 Remake
fica com a medalha de bronze. No final das contas, Resident Evil 3 Remake não é um jogo ruim. Ele só é vazio. Ele pega tudo o que fazia o clássico ser especial, corta, simplifica e entrega uma versão bonita, mas sem alma. E isso pesa ainda mais quando você lembra que Resident Evil 2 Remake fez tudo certo antes dele. Aqui não falta tecnologia, não falta base, falta vontade. E quando o remake perde isso, ele deixa de ser uma homenagem e vira só um produto qualquer. Então, meus nobres senhores e senhoras feudais, se inscreve no canal, compartilha com seus amigos, comenta o que você achou e passa lá no Cafezito Nerd para ver eu zerando os jogos que vão vir aqui pro canal. Do mais, meus queridos, eu espero que você fique com Deus, se cuide, big beijo e tchau, tchau, meu lindo. Fique com Deus, tá? Tchau!